Olá, bom dia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você. Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar Deuteronômio capítulo 20, com o tema Vencendo as Lutas com Deus. Um capítulo muito especial. Como você tem enfrentado suas batalhas na vida? Quais são os seus obstáculos, suas lutas, seus medos? Você já se sentiu sozinho ou sozinha? Não desanime, nem se desespere, pois ao seu lado Deus está dizendo: não tenhas medo e nem se aterrorize, pois estou contigo. O capítulo 20, este capítulo de hoje, irá nos mostrar como Deus encorajou o seu povo diante das batalhas que enfrentariam para entrar na terra prometida e apresenta a promessa de vitória diante dos fortes inimigos. Neste capítulo 20, Moisés enfatiza a importância da confiança em Deus. Durante a batalha, o respeito pelas oportunidades de paz oferecidas aos inimigos e a necessidade de agir com integridade, mesmo em tempos de conflito. Vamos ver em detalhes em nosso estudo agora. Essa é a introdução. Agora vamos aos comentários dos versículos deste capítulo. A questão da guerra é abordada neste capítulo, no encorajamento dos que iriam à batalha, na isenção do serviço da guerra e nos assédios contra as cidades. O verso 1, que te fez sair da terra do Egito. A libertação do Egito estava sempre na lembrança, tanto de Moisés quanto dos filhos de Israel, para servir de encorajamento, o que Deus já havia feito por eles. O versículo 1 também destaca sobre cavalos e carros, para que não temessem. Ou seja, os inimigos, os cananeus, tinham exércitos preparados com carros e cavalos. Os israelitas eram compostos de infantaria, sem estes apetrechos. E eles nunca deviam perder a coragem diante destes inimigos fortes. Somente nos tempos de Davi é que os israelitas tiveram seus próprios carros da época, Carros de guerra, cavalaria. O verso 4 descreve: o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós. Isso não significa tanto que Deus estava do lado deles, mas sim eles é que estavam do lado de Deus, cumprindo sua vontade. Na última grande batalha que antecederá a segunda vinda de Jesus, Deus é representado como estando presente em pessoa para a batalha, conforme passagens bíblicas de Isaías, Joel, Apocalipse. Dos versos 5 a 9, apresenta as isenções citadas, ilustram o princípio que diz que qualquer homem cujo coração não estivesse firme na luta não deveria estar presente na batalha. O poder de Deus e não a superioridade numérica é que garantiria a vitória de Israel.
Um dos resultados de tal atitude seria uma elevada moral, que por si só contribuiria para a vitória. Agora o verso 8. Medroso e de coração tímido, vitórias são alcançadas pela disciplina, coragem, dedicação ao dever e espírito de sacrifício próprio. Verso 13 a 18. Passar a fio da espada significa matar. Como pode um Deus misericordioso e justo ordenar a destruição de centros populacionais inteiros? Como já falamos em outros estudos, muitas pessoas colocam tanto a Bíblia quanto Deus em dúvida se realmente Deus é amor, quando encontram estas passagens, estas ordens divinas. Aqui nós temos, então, a explicação que Deus fez isso para proteger seu povo da adoração de ídolos, o que certamente traria a ruína a Israel. E de fato, porque Israel não destruiu completamente essas nações como Deus ordenara, foram constantemente oprimidos por eles, experimentando grande derramamento de sangue e destruição do que aconteceria se eles seguissem as instruções de Deus em primeiro lugar. Esse capítulo também apresenta a oferta de paz. A rejeição da oferta de paz era expressão da determinação de continuar o culto a ídolos, com todas as imoralidades que os seguiam. A corrupção moral e a depravação dos habitantes de cidades idólatras tornavam inevitável a sua destruição se recusassem a aceitar a Deus e a abandonar a idolatria. Então o verso 10, oferecer-lhe-á a paz. As antigas cidades muradas poderiam resistir a um ataque por determinado tempo e os invasores poderiam desejar evitar o dispendioso trabalho de um cerco prolongado. Uma oferta de paz em troca de tributo como vassalo, junto com a ameaça de morte para os soldados defensores, poderia ser atraente para ambas as partes. Esse oferecimento de paz à cidade fora da Palestina ilustra a missão salvadora do povo de Deus no mundo hoje. A humanidade tem duas alternativas. Primeiro, submissão, mediante a qual experimenta a paz de Deus. E a segunda alternativa, oposição, mediante a qual experimenta o julgamento de Deus. Essa é uma explicação que realmente deixa claro a justiça e a misericórdia de Deus. O verso 13, novamente, matem todos os homens. Remover a capacidade militar para que o povo da cidade não se recuperasse e atacasse de volta. Deixar os homens vivos permitiria que a cidade reservada à destruição recuperasse sua condição de ameaça militar e moral. O verso 14 fala dos despojos, metais preciosos, roupas, alimento e toda sorte de bens domésticos. E o verso 16, paz com os ímpios habitantes de Canaã não era uma opção. Se eles fossem deixados na terra, afastariam o povo de Deus e destruiria Israel. Eles não haviam se arrependido durante o longo período concedido por Deus desde o tempo de Abraão.
ou seja, 400 anos. Dedicar todas as coisas vivas à destruição significa que Deus limparia Canaã do modo como Sodoma e Gomorra. A diferença agora é que ele usaria os israelitas como seus instrumentos em vez de fogo do céu. Se ele tivesse usado fogo do céu, Canaã teria se tornado inabitável. Toda precaução devia ser tomada para proteger Israel das formas degradantes de idolatria praticada pelos cananeus. Então, o verso 17 deixa claro que precisavam ser destruídos completamente. As cidades de Canaã eram tão corruptas a ponto de chegarem à impertinência. A iniquidade deles estava completa. 18 fala das abominações. Isso indica a razão principal para as severas medidas tomadas. A grande maldade, somada à rejeição da misericórdia, requeria, portanto, o julgamento divino. Quando se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, veio o juízo. Então fica bem claro para nós entendermos por que Deus ordenou a destruição completa daquelas nações, não é mesmo? O verso 19 novamente fala que o povo não destruísse a vegetação, as árvores frutíferas, porque eles necessitariam destas fontes de alimento. A desobediência a essa regra sábia por exércitos de tempos posteriores deixou boa parte da Palestina desfalcada de árvores. E o verso 20, baluartes. A referência é a dispositivos bélicos como muralhas e trincheiras construídas para auxiliar e dominar uma cidade. Aqui finalizam os comentários, que está no volume 1, página 1126, Comentário Bíblico Adventista. O tema de hoje nos apresenta capítulo 20, de Deuteronômio, vencendo as lutas com Deus. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia, nossa segurança diante das batalhas. O mundo caído é o campo de batalha do maior conflito que o universo celeste e as potências terrestres já presenciaram. Foi designado como teatro da grande luta que se havia de travar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Toda criatura humana desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ocupar terreno neutro. Os homens ou hão de aceitar ou rejeitar o Redentor do mundo. Todos são testemunhas, quer seja a favor, quer contra Cristo. Ele chama os que se acham sob sua bandeira para que se empenhem com ele na luta como fiéis soldados, de modo a herdarem a coroa da vida. Há diariamente batalhas a ferir, grande luta vai em andamento em torno de toda pessoa, entre o príncipe das trevas e o príncipe da vida. Como instrumentos de Deus, tendes de entregar-vos a Ele, de modo que Ele delibere e dirija e batalhe por vós, com a vossa cooperação. O príncipe da vida está à frente de sua obra. Importa
que esteja convosco em vossa luta diária com o próprio eu, para que sejais fiéis aos princípios, para que, ao lutar pela supremacia, a paixão seja subjugada pela graça de Cristo, para que saiais mais que vencedores por aquele que vos amou. Jesus esteve no mesmo terreno, conhece o poder de toda tentação, sabe exatamente como enfrentar cada emergência e como vos guiar através de cada caminho perigoso. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda tentação. As más sugestões dos provocantes cartazes talvez lhes procurem falar aos sentidos e corromper a mente. Todavia, achar-se-ão tão unidos a Deus e aos anjos que serão como os que não veem e não ouvem. Têm a fazer uma obra que ninguém poderá fazer por eles, a qual é combater o bom combate da fé e lançar mão da vida eterna. Texto maravilhoso que se encontra na meditação matinal de 1974, página 34. Vamos aplicar o capítulo de hoje em nossa vida. Nossa vida é mais parecida com campos de batalhas do que com parques de diversões. Parece que se não estivermos atentos a tudo e a todos, a qualquer momento alguém pode vir e ferir-nos com punhaladas por trás ou explodir nossa vida, família e recursos. Parece que se não estivermos preparados para lutar, a qualquer momento seremos derrotados. Este capítulo apresenta princípios que valem a pena receber nossa atenção para avançar diante da oposição de grandes e fortes desafios. São eles: ao olhar para os desafios maiores que tuas habilidades, não temas, confie em Deus mais do que em qualquer outra coisa. Ouça com atenção as orientações dos servos de Deus. Além de te orientar, eles são porta-vozes de Deus que trazem a confirmação da presença divina, confortando nosso coração. Atente para as instruções de líderes, respeite a fraqueza de cada pessoa e as circunstâncias em que cada indivíduo está vivendo. Obedeça fielmente às orientações dos capitães do exército do Senhor. Eles sabem como agir em cada caso. Eles têm instruções para cada detalhe, o que e quando destruir e o que e quando preservar. Para Deus, é muito mais importante que a guerra, a consagração da casa nova, desfrutar os frutos da nova plantação, aproveitar a lua de mel com a esposa, promover e sugerir a paz aos inimigos e preservar o meio ambiente. Conforme destaca este capítulo, as isenções para os israelitas não irem à guerra, né? Portanto, é importante acabar com toda influência maligna que possa perverter nossa vida. Não tenha dó nem piedade, destrua tudo que visa destruir a tua vida e de tua família. Deus dará forças para que obtenha vitória sobre tudo que vem do inimigo, do diabo. O que fazer, portanto, para vencer as batalhas? Primeiro, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus.
para todo aquele que se sente impotente diante dos desafios da vida. Segundo, aplique cada instrução bíblica em tua vida, ainda que a teu ver pareça absurdo. E terceiro, ore ao comandante invencível, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que te dê forças para fazer o que deves fazer. E quarto, confie em Deus. Assim, podemos ir à luta e sermos vencedores. Finalizando nossa reflexão, um período sucessivo de guerras estava à frente de Israel. O Senhor precisava instruir a nação acerca do que teriam de enfrentar e como se portarem diante da batalha. Até mesmo em estado de guerra, Deus ensinou aos seus filhos que nem em uma situação tão extrema as questões familiares devem ser ignoradas. O originador da família admitiu exceções no alistamento militar a fim de preservar a harmonia e preservar o lar de cada filho de seu povo. De igual forma, o Senhor também manifestou o seu desejo pela paz entre as nações, como no verso 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. A guerra, portanto, era a última opção. E mesmo a servidão da nação que aceitasse o acordo de paz seria beneficiada pelas leis criadas para o bem-estar dos servos, oportunizando a Israel tratá-los de forma como gostariam de ter sido tratados quando estavam sob cativeiro egípcio. Estamos todos envolvidos em uma grande peleja, hoje, espiritual. O campo de batalha, a terra, nossos inimigos, Satanás e seus anjos, o exército do Deus vivo, são aqueles que se revestem de sua armadura. O sacerdote e capitão que está à dianteira do povo de Deus é Jesus Cristo. E assim como houve peleja, batalha no céu, conforme Apocalipse 12, verso 7, e Cristo e seus anjos venceram a batalha. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, conforme Apocalipse 17, verso 14. Portanto, como está em Efésios 6, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vigiemos e oremos. Amém. Ok, este é o nosso estudo, a nossa reflexão no capítulo 20 de Deuteronômio, né? Vencendo as batalhas com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que estas instruções, estas lições, esses ensinamentos que Deus nos traz no capítulo de hoje possam nos fortalecer, nos animar diante das batalhas, diante das dificuldades que enfrentamos em nossa vida cristã. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar, pela sua misericórdia que se renova mais um dia.
Obrigado, Senhor, por sua promessa maravilhosa de estar ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos ajudando, Senhor, diante das dificuldades. Assim como o Senhor esteve com seu povo no passado, ajudando, protegendo e também abençoando com vitórias, que o Senhor possa também nos ajudar hoje em nossas batalhas. Fica conosco e mais este dia, dá-nos a sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Um ótimo dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.